Eu quero ministrar hoje para você algo que é de extrema importância na vida da nossa igreja. É um fundamento da nossa casa. É um fundamento da nossa casa que nós precisamos retomar a atenção a esse fundamento e conquistar esse território de uma vez por todas, que é a cultura do testemunho. Eu vou ensinar sobre isso hoje. Algo que nós carregamos na vida da nossa igreja desde o início, mas com o passar do tempo eu tenho sentido isso esfriar no nosso meio. Mas nós vamos, a partir de hoje, depois dessa mensagem, fortalecer ainda mais essa cultura do testemunho no nosso meio, da prática de contar e dar testemunho. Você vai entender de uma vez por todas que isso não é natural, o quanto que isso é poderoso. E para fortalecer ainda mais essa cultura, nós vamos começar a partir de hoje, toda ceia, daqui a 10 anos, se os meus antecessores, é isso mesmo, antecessor, né? Vem depois, é isso mesmo? Os meus, sucessores, muito obrigado, universitários. Os meus sucessores, antecessores é anterior, os meus sucessores, daqui a 20 anos, se eles forem obedientes à cultura dessa casa, eles vão estar fazendo a mesma coisa. Toda ceia, nós vamos ter um momento onde nós vamos contar pelo menos 2 testemunhos. 2 testemunhos do que Deus fez no nosso meio. Não vamos trazer a pessoa aqui em cima, porque fica longo, a pessoa às vezes começa, se emociona, gasta mais tempo. Alguém vai vir e vai ler 2 testemunhos. Toda ceia será assim. Por que na ceia? Porque nós vamos nos lembrar que Jesus está vivo, Ele está na mesa. E Ele ainda faz as mesmas coisas que fez ali andando em Jerusalém e na Judéia. Amém? Então eu queria passar um vídeo para vocês, que vai ser repetido todos os cultos de ceia. Você já vai ficar esperando. Após esse vídeo, sempre vai ter 2 testemunhos. Vamos lá? Todo fruto é o fim de um ciclo que carrega em si mesmo um recomeço. Todo fruto possui em si uma semente. Todo testemunho é o fim de um ciclo que carrega em si mesmo o poder para que o que ouvimos aconteça outra vez. O primeiro é o testemunho da nossa irmã Josi. No ano de 2022, o Senhor recolheu meu avô. Ele foi minha referência de pai. Para aliviar a dor, que era enorme, fui correr no museu na expectativa de me sentir um pouco melhor. Para mim, seria mais uma corrida de uma manhã comum, mas para o Senhor era um dia especial. Era o dia de deixar os 99 e ir atrás de uma que havia se perdido. Antes de completar a primeira volta, ouvi uma canção, não me lembro a letra, mas ela invadiu meu coração a ponto de não conseguir seguir. Me assentei no banco que fica coladinho com a parede da igreja, quando um raio de sol que passava por entre as árvores tocou o meu rosto. Ali senti a presença do Espírito, me emocionei e logo ele me fez um convite. Volta para casa. Fui à igreja e era um culto do amigo. E a primeira coisa que o pastor Bill disse foi a seguinte frase: olhe para o lado e agradeça quem te convidou para estar aqui hoje. O Senhor quer falar com você. Me senti impactada porque foi o próprio Espírito que me conduziu e me fez o convite. A partir desse dia, o Senhor começou o processo de cura e restauração na minha vida através da EBD e da mesa. A mesa foi o lugar de refúgio, onde encontrei proteção, cuidado, amor
respeito e aos pouquinhos, bem devagar, fui me abrindo e compartilhando minhas dores e sendo curada. Uma das áreas que o Senhor tocou e me curou profundamente foi na paternidade. Hoje sou uma mulher que segue sendo transformada pela graça de Deus através dessa casa de oração de homens e mulheres que escolheram amar amar o que o Senhor ama, pessoas. Amém. Agora o testemunho da Letícia e do Renan. Meu maior sonho sempre foi formar uma família e ser mãe. Estávamos tentando engravidar há 1 ano e meio, quase 2, e a ansiedade já assolava meu coração. Muitas pessoas grávidas aparecendo ao meu redor, a pressão das pessoas perguntando, e o bebê? E eu nada. Parecia que só comigo não ia dar certo e eu não entendia o porquê. Cheguei a procurar uma médica especialista em fertilidade e com os pedidos de exame em mãos, chegou até mim uma mensagem sobre ansiedade e cura, que caiu como uma luva para mim. Nesse momento eu comecei a entregar nas mãos de Deus e todos os dias em silêncio, colocava minhas mãos sobre meu útero e declarava que eu era fértil, que meu marido era fértil e que em breve nós formaríamos uma família. Fomos ao Super Seed sem intenção nenhuma de receber nada. Nossa intenção foi levar um casal de amigos e presenteá-los. O culto finalizou lá no hotel e nós estávamos indo embora quando uma amiga muito querida chegou até mim e disse que precisava falar comigo e me entregar um presente. Ela disse que comprou 2 presentes porque não queria me entregar o presente que Deus pediu, porque era responsabilidade demais. Ela ficou inquieta o culto inteiro e decidiu ir embora ou então só me entregar o outro presente e sair dali o quanto antes. Mas quando estava indo embora, ela me encontrou no bebedouro. E sim, ela me entregou o presente que Deus pediu. Era um cordão com um pingente de uma criança. Naquele momento eu desabei, mas entendi que era a resposta de Deus. Eu só precisava confiar que tudo ia dar certo no tempo dele. Dessa vez eu impunha a mão sobre o meu útero e dizia, meu Deus, obrigada pelo meu presente. Não vejo a hora de ser mãe da Manuela. Eu entrava no quarto e declarava que ali era o quarto da minha bebê, mas queria aguardar o tempo do Senhor. 1, 2 semanas depois do Super Seed, eu estava grávida. E hoje estou aqui comemorando o meu primeiro Dia das Mães como mãe do meu presente, Manuela. Amém. Não sei se você reparou, mas os 2 testemunhos estão entrelaçados com 2 coisas importantes na vida da nossa igreja. Super Seed, cultura de generosidade e adoração. Coisas que nós profetizamos. Por que eu quero contar os testemunhos? Porque tem coisas que nós profetizamos que já acontece e você não sabe que Deus já está fazendo. Uma pessoa passar aqui, essa é só uma pessoa que contou testemunho. Dezenas outras passam aqui, são impactadas pela adoração e entregam suas vidas a Jesus. Então o Senhor já está fazendo. Então vamos lá. Você entendeu na parte do vídeo, a frase do vídeo, que o fruto é o fim de um ciclo. Alguém plantou uma semente, regou a terra, trabalhou, esperou, a árvore nasceu, depois deu fruto, aí você pega o fruto e ele é o resultado, é o que você queria. Você planta porque você quer comer. Você planta com uma expectativa de colheita. E aí quando o fruto está nas suas mãos, ele é o símbolo do quê? Quando chega o tempo da colheita da soja, o tempo da colheita do arroz, o tempo da colheita das maçãs, para quem é agrônomo, para quem trabalha nessa esfera, como é que fica? Feliz, alegre, porque o findar de uma estação, a conclusão de um tempo. Só que o que nós falamos aqui na frase? Que o Senhor me deu há 15 dias atrás. O fruto é o fim de um ciclo que carrega em si um recomeço. Porque o fruto tem em si uma semente. Aí o Senhor me disse, o testemunho é exatamente isso. Quando alguém está contando um testemunho, é o fim de um ciclo. Alguém recebeu a palavra, acolheu a palavra, regou a terra, esperou, lidou com tantas coisas e questões, manteve a expectativa viva e de repente acontece. E aí está contando aqui, era infértil, queria ter um filho, recebeu uma palavra, recebeu uma semente. Abriu a terra do coração, acolheu a palavra. Germinou no devido tempo, deu o seu fruto. Só que esse testemunho aqui, agora usa a sua imaginação.
esse testemunho aqui é um fruto. Imagina um fruto. Como um fruto tem uma semente, esse testemunho também tem uma semente. Ele tem poder em si mesmo para que aquilo que está sendo contado aconteça outra vez. Se alguém ousar, enquanto está ouvindo o testemunho, crer, é a terra que se abre para receber a semente daquele fruto e Deus fazer outra vez. Testemunho é algo extremamente espiritual. Quando alguém conta um testemunho, o mundo espiritual fica aguçado. Por quê? Você pode negligenciar o que eu acabei de falar aqui agora. Mas o mundo espiritual sabe, porque já viu inúmeras vezes alguém ouvir o que Jesus estava fazendo em outro lugar, crer no coração e receber, assim como aquela pessoa recebeu. O mundo espiritual sabe que quando um testemunho está sendo contado, há em si sementes, que se uma terra abrir o coração, Deus vai fazer outra vez. Então os anjos ficam atentos para trabalhar. Se alguém crer, vamos trabalhar. Mas o diabo também fica atento para roubar a semente. Não podemos ser uma igreja que trata esse assunto de qualquer maneira. Que ouve testemunho, vem testemunho, aquela coisa de ficar contando história. Não, não é história de alguém, não. É história de um Jesus que está vivo. São provas incontestáveis de que Jesus continua operando sinais e maravilhas no nosso meio. Então, a mesma atenção que há e tensão que há no mundo espiritual precisa haver no nosso meio quando nós estamos ouvindo testemunhos reais do que Jesus fez. Abra sua Bíblia comigo lá em Atos, capítulo 1, verso 8. Atos, capítulo 1, verso 8, diz assim: contudo recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis minhas. Pronto, você já tem um ministério. Você já tem uma missão. Sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. O que é uma testemunha? Uma testemunha de um caso é alguém que tem um fato, alguém que tem uma informação, alguém que viu, alguém que ouviu, dentro de um contexto de um crime, por exemplo, uma testemunha, alguém que pode mudar totalmente o quadro do julgamento. Um criminoso pode estar tendo vantagem no argumento com seus advogados, se dando bem, até que a defesa se levanta e diz: eu quero convidar uma testemunha. E de repente entra no salão, dentro daquele júri, alguém que viu, alguém que tem um vídeo, alguém que tem uma prova. Testemunhas são pessoas que são provas vivas. Um testemunho é uma prova de algo. E o Espírito Santo, diz a palavra que o Espírito Santo nos deu poder para quê? Para sermos provas vivas de que Jesus está vivo e ainda realiza milagres. Se nós quisermos ser uma casa de milagres, nós temos que honrar o milagre. Nós temos que dar ouvido, porque fé vem, nós vamos aprender aqui agora, fé cresce no ambiente. Uma cultura de milagres, de expectativa de sinais e maravilhas. As pessoas não entram mais no lugar como se fosse um lugar comum, porque sabem que Deus está pisando e fazendo coisas naquele lugar, porque testemunhas estão compartilhando isso. Você recebeu o poder do Espírito Santo não apenas para ser curado. Você recebeu o poder do Espírito Santo para curar você, para um propósito, para que você testemunhe aquilo que Jesus fez. Quando você não dá o testemunho, você está roubando a glória de Deus. Por quê? Porque quando nós ouvimos um testemunho, o que acontece aqui na igreja? Vocês viram o que vocês fizeram? Alguém falou para vocês dar glória a Deus? Não. Vocês ouviram, você, glória a Deus, aleluia. Um testemunho, ele dá glória a Deus,
Quando você se cala, você está deixando de entregar a Jesus o seu galardão. Você está roubando a glória de Deus, impedindo o Senhor de ser glorificado, de que aquilo que Ele fez se estenda além de você. Então, se Jesus te curou, Ele te deu poder para ser curado, mas te deu poder agora para testemunhar. Fale, irmão. Talvez você não saiba que você é novo convertido. Muitos textos bíblicos. Para evangelizar, você vai aprender, porque você tem fome de Bíblia, aqui você tem palavra. Mas você tem a sua história. Você tem provas incontestáveis. Eu era cego e agora vejo. Eu era um adúltero e agora não sou mais. Eu era um mentiroso e agora não sou mais. Eu me sentia abandonado, sozinho, órfão, e agora eu habito em família. Eu tenho provas vivas na minha vida e você compartilha isso. Há algumas resistências quanto à cultura de contar testemunhos. Talvez você já ouviu, são coisas que sutilmente o diabo vai deturpando no meio da igreja para impedir a gente de ser violento na prática de contar testemunho. Uma delas, não ficar contando testemunho não é legal. Por quê? Porque a Bíblia diz que aquilo que você recebe diante dos homens, o aplauso, o galardão que você recebe dos homens, você deixa de receber de Deus. Então, se você contar o seu testemunho, você vai deixar de receber galardão diante de Deus, porque as pessoas já celebraram. Mas essa é fácil de refutar. Quem foi que fez o milagre? Foi você? Ninguém está dando galardão para você não, meu irmão. Esse galardão não te pertence mesmo não. Esse galardão pertence a Jesus. Você está contando o que Jesus fez em você. Você é a vítima. Você é o favorecido. Mas quem fez foi Jesus. Você não deve ficar contando diante dos homens o que você faz. Contando vantagem, dando testemunho de si mesmo. Mas dar testemunho de Jesus, isso é o Evangelho. Evangelho é boa nova, boa notícia. Boa notícia de que Jesus vive. O que a minha mão direita outra, o que a minha mão direita faz, a esquerda não tem que ficar sabendo. Mesma coisa, irmão. A mão que curou foi a tua? Foi? Foi você que curou? O que a mão direita, quando você ofertar na vida de alguém, quando você fizer algo por alguém, aí sim, você fica caladinho e deixa Jesus te pagar. Mas quando Jesus fizer algo através de você, dê a Jesus a glória. A mão que curou não foi a sua, foi a mão de Jesus. Pastor, mas Jesus, ele orientava as pessoas não contarem. Mas está totalmente conectado com tudo que eu ensinei até agora. Porque quando Jesus fazia, quem é que estava fazendo? Quem? Entendeu? Quando Jesus curava, era Ele que estava curando. Então ele falava, não conte, nos ensinando a preservar o nosso coração, a não dar testemunhos de nós mesmos. Mas quando ele vai falar acerca da autoridade do ministério dele, ele vai dizer, 4 dão testemunho de mim. O Pai, a palavra e um deles, os milagres, os sinais e maravilhas. Então Jesus falava para não contar porque era Ele fazendo. Mas cabe a nós fazer o que aquelas pessoas faziam. Elas contavam. Cabe a nós contar o que Jesus está fazendo. Apocalipse 19, verso 10. Testemunhos criam uma cultura na vida da nossa igreja, irmão. Um ambiente. Porque o testemunho de Jesus, a parte C do texto, tá? A parte C do verso. Porque o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. O testemunho de Jesus é o espírito da profecia. O que é, na nova aliança, profecia? O dom da profecia, ele faz o quê? Ele exorta, ele anima, ele consola. O dom da profecia fortalece.
lembra alguém a identidade dele em Deus. Então, quando diz assim, o Espírito, porque o testemunho de Jesus é o Espírito da profecia. O testemunho de Jesus é o Espírito da profecia. Quando nós testemunhamos, estabelecemos esse ambiente na vida da nossa igreja, nós temos uma igreja que é animada, fortalecida e exortada. Exortada a ser espiritual. Exortada a não se esquecer que Deus faz. E aí, isso está conectado com outro fundamento da nossa casa, que é cultura de profecia. É uma série de mensagens, depois você pode jogar no YouTube, no Spotify e ouvir. Cultura de profecia. Toda vez que alguém é cheio do Espírito Santo, na Bíblia nós vamos ver um sinal. A linguagem muda. A linguagem é santificada. A linguagem é cheia do Espírito, é a linguagem do céu. Não se fala mais como antes, agora vai falar o que Deus diz. Então, quando nós ouvimos que o testemunho carrega em si o Espírito da profecia, quando eu estou contando o testemunho, quando nós estamos dividindo isso na mesa da igreja, nós estamos espalhando o mesmo benefício que o apóstolo Paulo vai deixar na sua carta. Eu gostaria que toda a igreja profetizasse. Porque uma igreja que todo mundo profetiza, primeiro que é uma igreja que está com a boca ocupada com as coisas do céu. Quem está profetizando, está falando das coisas do céu, está falando da perspectiva de Deus, não está com a boquinha emprestada para o Satanás para ficar fazendo fofoca e falando da vida dos outros. E segundo, que quando nós somos uma igreja que todo mundo profetiza, é uma igreja que mutuamente está um fortalecendo e animando o outro. Só que o testemunho também carrega esse mesmo poder da profecia. Quando nós contamos testemunhos, nós somos animados e fortalecidos. 1 Samuel capítulo 19, verso 20. Então enviou Saul mensageiros para trazerem a Davi, os quais viram uma congregação de profetas profetizando. Onde estava Samuel, que presidia, liderava sobre eles. Preste atenção a partir de agora. E o Espírito de Deus veio sobre os mensageiros de Saul. E também eles profetizaram. E avisado disso, Saul enviou outros mensageiros. E também esses profetizaram. Então enviou Saul ainda um terceiro grupo de mensageiros, ao qual também profetizaram. Olha isso aqui, irmão, que rico esse momento. Saul, ele manda homens para prender Davi. Quando os caras chegam lá, Samuel, que é profeta, está ministrando. Quando os caras pisam, eles que foram lá com outra intenção, que não tinha nada a ver com o plano de Deus, foram lá, começaram a profetizar também. E aí eles voltaram. Aí Saul falou, não, vou mandar outro grupo. Chegando lá, começaram a profetizar também. E o terceiro grupo, a mesma coisa. Quando nós temos uma igreja que vive essa cultura de testemunho, que vive essa cultura de profecia, um ambiente santo, guardado, que um anima, fortalece o outro, que nós contamos os feitos do Senhor, nós criamos uma blindagem de proteção. Quem chega mal intencionado, quem chega doente, quem chega com intenção maligna, quando entra no nosso meio só tem uma opção. Ou profetiza, é cheio do Espírito Santo, ou volta para casa. Mas não contamina, por quê? Porque já virou cultura, se torna uma blindagem no nosso meio. O testemunho, como nós vemos aqui, esse ambiente de profecia, lembra que o testemunho carrega, diga comigo, o testemunho carrega o espírito da profecia. Então o testemunho tem uma porção de profecia, que é esse poder que anima, fortalece, consola, exorta. Então quando o testemunho é contado, assim como esses caras que estavam profetizando e contaminou todo mundo, quando o testemunho é contado, não é aqui na frente não, no dia a dia, ele impregna no ambiente. Ele espalha e ele contagia, de maneira que outros vão sendo atraídos para dentro desse lugar, e nós começamos a desfrutar dessa cultura, desse ambiente de céu na terra.
Marcos capítulo 5, verso 25. Marcos capítulo 5, verso 25. E estava por ali uma mulher que já vinha padecendo de hemorragia há 12 anos. Ela já tinha sofrido demasiado sobre os cuidados de vários médicos e gastou tudo o que possuía, porém, sem qualquer melhora. Ia de mal a pior. Preste atenção. Tendo ouvido falar, diga comigo, tendo ouvido falar. Ela ouviu falar de quê? A respeito de Jesus. Passou pelo aglomerado de pessoas e conseguiu tocar em seu manto. E nós sabemos o que aconteceu. Ela foi curada. Mas a cura dela começou com o quê? Tendo ouvido falar. Ela ouviu falar o quê? Volta aí, Marcos capítulo 3, verso 10. O que ela ouviu falar? Por que ela tocou na orla de Jesus? Por que ela não tocou na cabeça? Por que ela não falou, ei, filho de Davi? Funciona também, né? Funciona, não funciona? Ei, filho de Davi, tem compaixão de mim. Funciona, né? Teve um cego que foi curado assim, não teve? Por que ela não pegou barro e passou na cara? Funciona também, não funciona? Tem gente que é curada assim. Tem gente que é curada, Senhor, não precisa nem ir na minha casa. Só libera uma palavra aqui agora, que o meu servo vai ser curado lá. Funciona também, não funciona? Mas por que ela fez esse método aí? O método dela é tocar na orla da veste. Por que ela fez esse método? Porque o testemunho que ela ouviu foi esse. Porque foi essa história que chegou para ela. Olha isso aqui, Marcos 3,10. Pois ele havia curado grande multidão, de modo que todos os que padeciam de alguma enfermidade se acotovelavam na tentativa de tocá-lo. Essa mulher, ela estava lá na cidade de refúgio, que é onde as pessoas doentes tinham que ficar para não contaminar os demais. Ela está na cidade de refúgio, um lugar só com gente doente. Alguém, quem? Não sei. Alguém passou por lá e contou a seguinte história. Jesus, tem um homem chamado Jesus, que quem toca nele é curado. Talvez foi alguém que recebeu e voltou. Gente, eu fui lá na campanha lá do tal do Jesus lá, e eu fui curada. Ou alguém que estava só passando, ou alguém que ouviu a história de alguém e contou. Quando ela ouviu a história, o coração dela se encheu de fé. E ela foi até Jesus e fez exatamente o que ela ouviu. A minha pergunta é, quanta gente está deixando de tocar na orla de Jesus porque você não conta o que Ele está fazendo na sua vida? Porque você menospreza o que Jesus fez em você. Ah, pastor, porque falta isso, falta aquilo. Nós temos a mania de olhar sempre para a história do copo na metade, né? Tem uns que olham e falam, está vazio. Tem outros que falam, não, está quase cheio. Muda isso, meu irmão. Começa a ver o que Jesus já fez. Começa a ver o que Jesus já fez na sua vida. Os testemunhos que Jesus já realizou. Porque isso vai fazer o seu coração crescer em fé. Para que você viva os próximos milagres que você precisa viver. Não menospreze o que Jesus já fez em nome do que você ainda espera que Ele faça. Conte o que Jesus está fazendo na sua vida. Porque alguém precisa tocar na orla de Jesus. Aí talvez você pense assim, não, mas eu acho desnecessário ter que tocar na orla. Não precisa, porque tem um cara que ele tem um nível de fé, que ele só fala, não, fala daí que lá vai ser curado. É melhor que fosse assim, pastor. Não, realmente, que a gente cresça em fé, que a gente não precisa de ponto de contato. Mas Jesus é tão misericordioso que Ele desce no nosso nível, na nossa realidade. Não para nos deixar ali, mas para nos levar ao próximo nível. Agora, se você está reclamando que a mulher do fluxo de sangue, a história de tocar é um nível baixo de fé, conta o teu. Conta para que as pessoas cresçam e vivam o próximo nível. Que elas descubram que basta ler a palavra e crer que elas podem ser alcançadas.
E aí o nível vai aumentando, vai aumentando. Tem irmão na nossa igreja que chega aqui novo convertido, que o nível de fé que ele pode alcançar é ele chegar aqui e descobrir que no dia do testemunho, uma senhora veio aqui, trouxe a foto do filho, ou trouxe a camisa do filho, e falou assim: você pode orar por mim, pastor? Você pode orar para que meu filho seja curado lá em Belo Horizonte, no hospital que ele está? Eu não ensino que você precisa dessas coisas para ser curado, mas eu jamais vou matar a fé de alguém que está nesse nível. Eu não vou matar a fé, eu vou alimentar para que ela cresça. E aí a irmãzinha chega aqui, vive o milagre, e depois ela conta aqui: olha, um pastor lá da igreja orou pela minha camisa do meu filho, eu botei nele, no outro dia ele estava com câncer, ele foi curado. Glória a Deus, por quê? Porque existe alguém no nosso meio que precisa que seja dessa maneira. Não deve ser sentenciado a ficar nesse nível, mas é a realidade que ele precisa hoje. Então não menospreze a sua história. Talvez você cresceu o suficiente hoje para entender que você pode ser curado de outra maneira. Mas lá atrás não era o nível que você estava. E tem gente que não está nesse nível que você está hoje. Está naquele que você estava. Para de ficar julgando, conta ou não conta. Conta! Seu papel é dar testemunho. E o Espírito Santo com poder vai operar sinais e maravilhas. Abra sua Bíblia comigo. Salmos. Eu estou correndo porque a gente está sem tempo. Já estou no final já. Depois eu vou vir aqui outro dia e vou pregar essa mensagem de novo daqui a uns meses. Deixa só vocês esquecerem. Então é só pregar daqui a 15 dias, uma semana. Salmos 78, verso 3. Só anota aí para você ler em casa, você que tem fome de Bíblia, que está com mais fome de Bíblia do que do almoço. Anota para você ler em casa. Mateus 26, 13 e Lucas de 1 ao 4. Lucas capítulo 1, do verso 1 ao 4. Nesses dois versos nós vamos ver que o evangelho que nós temos acesso hoje, ele passa por um compilado de testemunhos. Testemunhos, histórias que foram contadas. E que Jesus mesmo disse para que fosse registrada. Como nós vamos ver aqui os apóstolos dizendo: olha, nós escrevemos essas coisas para que alcance o coração de vocês e vocês saibam o que Jesus fez no nosso meio. Então você precisa contar. Agora, a gente está falando tanto de legado na nossa casa, tanto de legado na nossa igreja. Salmos 78, verso 3. O que ouvimos e aprendemos, o que os pais nos contaram, não, diga comigo, não ocultaremos aos nossos filhos. Transmitiremos à geração vindoura as gloriosas realizações do Senhor, seu poder e suas maravilhas e seus feitos. Nós devemos aos pequenos dessa casa, nós devemos aos nossos filhos, que eles ouçam o que Jesus tem feito no nosso meio. Avivamento chega quando nós ouvimos não só o avivamento de Atos dos Apóstolos capítulo 2, mas quando nós ouvimos que há 100 anos atrás, lá em Azusa, aconteceu. Que agora em Esboro, em pouco tempo, aconteceu um romper de avivamento. Que nesse exato momento há lugares do mundo que estão passando por visitações poderosas do Espírito Santo. Nós precisamos entender que o avivamento de agora traz uma mensagem para nós. Quanto mais recente, mais claro fica para a nossa alma, para o nosso coração. Não é algo distante, não é algo que ficou preso nas páginas da Bíblia. É algo que está para nós agora, nesse tempo. Podemos vivenciar essas coisas. Se hoje eu sou um avivalista, me considero alguém consumido pela fome de ver o céu tocando a terra. Me tornei dessa maneira porque li nas Escrituras, olhava Pedro, João, Estevão, Filipe, os primeiros homens da igreja primitiva, realizando sinais e maravilhas, e eu falava: não, isso é para mim também, porque Jesus me chamou de discípulo igual chamou eles. E aí eu comecei a procurar se existiam outros discípulos depois deles.
E aí eu descobri que depois tinham outros, e mais outros, e mais outros, e mais outros, e mais outros. Aí eu cheguei nas histórias dos avivamentos. Aí eu comecei a me deixar ser discipulado por homens que já morreram. Pastor, você fala com gente morta? Rapaz, você não faz ideia. Isso chama livro. Quantos livros que eu li e eu sentava na cama, na cabeceira da cama, me via sentado diante de um homem que já foi. Enquanto eles contavam suas histórias, que não foi há 1000 anos atrás, mas há 100, há 200 anos atrás. E eu descobria que esses homens eram homens com as mesmas limitações que eu e você. Que limitações que eles venceram, eu estava naquele exato momento da leitura parado nelas. Pensando como Deus vai fazer. Como se eu fosse uma novidade para Deus. Então hora que a gente pensa que a gente é uma novidade para Deus, né? É a primeira vez que Deus está lidando com alguém difícil igual você. Deus nunca teve um cara difícil igual você. Deus nunca teve um problema igual o seu. E às vezes a gente se sente assim, Deus, como o Senhor vai fazer? Como o Senhor pode me fazer um homem de Deus, uma família abençoada, com esse casamento aqui? Você acha que esse casamento teu aí é o primeiro BO que Jesus já pegou? Tu acha mesmo? Se você sentar para conversar com ele, ele vai te contar milhares de casamentos piores do que o seu, que ele restaurou. Quantas vezes eu estava lá sentado com as minhas crises. Como é que isso vai acontecer, Deus? Eu não tenho dinheiro. Por isso que eu sou doido, estou visitando lugar para poder fundar colégio sem R$1 no bolso. Estava com a Ingrid, com o Guta, minha oração foi essa lá com eles. Eu falei assim, Deus, eu estou feito doido aqui, ó. Aí, Deus, a situação que você me coloca. Eu estou feito doido aqui, ó. Vendo lugar sem R$1 no bolso. Mas eu já vi o Senhor fazer antes. Eu tenho testemunhos, provas vivas que o Senhor faz. Então eu me via deparando ali com alguma limitação. Aí pegava um livro com a história de alguém, do que Jesus fez. Aí eu falava, é igual a minha, só que ele chegou no final. Ele rompeu. Então Jesus, você é bom nisso mesmo. Agora eu descobri que você faz mesmo. Então você consegue resolver esse meu problema aqui. Enche o nosso coração de fé. Por isso a importância da vida em comunidade. Quando eu trago testemunho para cá no domingo, tirando às vezes tempo da dinâmica do culto, é porque eu sei que infelizmente uma igreja como a nossa tem gente que só vem no domingo. Eu não quero aqui entrar na problemática do assunto. Mas eu preciso que você, de alguma maneira, por amor à sua vida, eu te ajude a viver a preciosidade da comunidade. Que você entenda, mesmo vindo no domingo, que você não está vendo, mas Jesus está curando os seus irmãos. Jesus está fazendo na vida das pessoas aqui, para que você saiba, fez na vida dela? Pode fazer na minha mesmo. Pode fazer. Hoje você chegou aqui talvez estéril, agora você já sabe. Jesus curou alguém aqui, na mesma cadeirinha que tu está sentado, nesse mesmo ambiente aqui, que parece natural, que parece normal. Jesus fez alguém gerar. E tem um cado aí, né? Que eu nunca vi uma igreja para ter criança. Você vai ouvir aqui alguém que foi curado de câncer. Você vai saber que ele faz ainda, ele pode fazer na sua vida. Mas para de negligenciar o dom de Deus que você já tem. O presente que está aí. Eu quero desafiar o ministério de louvor, depois vocês passam o recado para o pastor Daniel. O EP está vindo agora, termina o EP, na hora que terminar já pode orar e buscar ao Senhor uma canção que carregue essa cultura de testemunho. Vamos compor uma canção que fale do poder do testemunho. Para quê? Canções eternizam, prolongam a nossa teologia. As canções que nós temos que vão ser lançadas agora no EP são canções que nasceram de pregações de palavra, que nasceram de ambientes da nossa igreja. A pregação de hoje, talvez você esqueça, como eu disse, daqui a 15 dias. Mas se tiver a canção, você vai se lembrar sempre. Você vai ser voltado à palavra. Se for uma canção bíblica, vai te levar para a palavra. Então eu quero hoje convidar e desafiar essa igreja a voltar para o lugar onde nós nascemos. Sempre fomos uma casa com expectativa de milagres, com expectativa do sobrenatural, e que sempre celebrou testemunho. Isso não pode cessar no nosso meio. Nós estamos voltando a partir de hoje para esse lugar, e nós estamos fincando uma bandeira com essa prática de fazer isso toda ceia, para que a gente nunca mais saia desse lugar. E você vai me ajudar
contando o que Jesus está fazendo na sua vida. Quantas pessoas, hoje é dia das mães, o culto está mais vazio, mas quantos da multidão que vem aqui aos domingos são frutos da história que alguém contou do que Jesus fez na sua vida? Como disse Billy Graham, porque se eu falar, não, eu sou um Zé. Agora, é o Billy Graham, né? Aí você vai ouvir. O Billy Graham nos ensinou que muitas pessoas, a Bíblia que elas vão ler, primeiro, vai ser as páginas da sua vida. Você vai ser a Bíblia que muitas pessoas vão ler primeiro. E eu quero que você conte uma história em linha com aquilo que está escrito. Que Jesus faz. Que Jesus é real. Amém? Se coloca de pé no seu lugar. E aí, cara, paz do Senhor. Se coloca de pé no seu lugar. Se você precisa de uma cura, precisa de um milagre, você ouviu Jesus fazendo aqui agora. Se aposse disso. Quando eu ministrava mais em cruzadas de evangelismo, de curas, já fiz isso algumas vezes, já fui em muitas igrejas apenas para pregar sobre cura e ministrar cura no final. Sempre foi muito comum chegar no culto, orar, ensinar sobre cura, e aí no final, quem foi curado, levanta a mão. Aí levantava 3, 4 pessoas. Quando as 3, 4 pessoas levantavam a mão, aí eu falava assim, eu vou orar de novo. Quando eu orava de novo, pulava para 30, 20 pessoas. Por quê? Quando 2, 3 pessoas levantaram a mão, aqueles que estavam à volta entenderam. Jesus está no nosso meio. Ah, pastor, mas não tinha que ser assim. Nós temos que crer. É a palavra. Ô irmão, eu concordo com isso. Mas graças a Deus, o nosso Deus não é você e eu, né, irmão? Porque o que seria de nós se o nosso nível de crítica, de dureza com os outros e de falta de misericórdia fosse o mesmo de Deus, né? Ainda bem que o nosso Jesus, quando uma mulher toca na orla da sua veste, ele diz, a tua fé te salvou. Teu nível de fé é esse? Glória a Deus, seja curada. Nós não vamos fazer doutrina. Não vamos criar a doutrina do lencinho. A doutrina de tocar as vestes. Mas qualquer um que chegar aqui e crer que é assim, assim será feito, e depois a gente ensina para que cresça. Mas Jesus não vai negar acesso, virtude e poder para quem precisa. Então eu quero, em nome de Jesus, que você abra esse seu coração aí e comece a falar do que Deus tem feito. Você vai chegar amanhã no seu trabalho, vai ficar procurando oportunidade. As pessoas dão oportunidade para nós toda hora. Toda hora alguém reclama de alguma coisa. Toda hora alguém fala assim, não estou aguentando meu casamento. O que você faz? Ah, deixa eu te contar um negócio. Meu casamento era desse jeito. Toda hora alguém reclama. Estou em crise financeira. Ah, deixa eu te contar um negócio. Teve uma vez que Deus proveu. Semana passada, Natália estava me contando que o Tito chegou para ela e falou para ela que queria ofertar, como ele sempre faz. E ela falou, filho, a mãe vai fazer no Pix, pode pegar o envelope e levar lá. Aí ele, ah não mãe. Ele abriu assim, ah não mãe, tá vazio. Não, eu vou fazer aqui. E ele ficou insistindo. Aí até que ele pegou o envelope, pegou um outro envelope. Quando ele pegou o envelope, ele abriu, tinha R$7, irmão. Aí a Natália falou comigo, amor, tem que falar com a Vânia, porque tinha um envelope com dinheiro, o pessoal da contabilidade deixou passar. Eu falei, amor, mas também nós cremos que Jesus pode ter olhado para o Tito e falado assim, você não vai ficar sem semente não, meu camarada, porque eu sou o Deus que dá semente ao semeador. Toma a sua semente aí, a palavra diz isso. A palavra diz exatamente assim, Deus dá semente ao semeador. Ainda que alguém tenha esquecido, eu falei, isso não diminui o milagre não, mulher. Não diminui não, porque tem 400 envelopes. Na hora que ele precisou, ele pegou justamente o que tinha R$7. Pode ficar tranquilo, irmão, pode começar a olhar aí que você não vai achar não. Não vai acontecer contigo. Foi para a bênção dele. Tem irmão já pensando, opa, não irmão,
Foi provisão dele. Não negaremos aos nossos filhos os feitos do Senhor, irmão. Amém? Senhor, em nome de Jesus, tem alguém aqui no nosso meio doente. Você está doente, irmão? Coloca a mão aí na sua cabeça ou no lugar da doença. Ouvido que não está funcionando direito. Cabeça que dói. Joelhos. Estou orando pelo seu joelho e o meu está detonado. Mas vou orar. Sabe por que eu vou orar? Porque Deus mudou a sorte de Jó enquanto ele orava pelos seus amigos. Sabe por que eu vou orar? Porque o meu joelho, a circunstância do meu joelho não é mais verdade que a palavra de Deus. O meu joelho pode estar todo estourado depois que eu orar e pode continuar do mesmo jeito. Que eu continuo crendo no que está escrito. Jesus cura joelho. Jesus cura pessoas. E nós temos visto isso no nosso meio. Que os seus joelhos sejam curados agora. Em nome de Jesus. Ombro, receba saúde agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Coluna endireita agora em nome de Jesus. Olhos se abram agora em nome de Jesus. Dos pés à cabeça, onde houver um órgão doente, um músculo doente, um tecido doente, receba saúde, receba cura no nome poderoso de Jesus. Receba provisão financeira. Se alguém precisa de um milagre, uma porta aberta, nós cremos nessas coisas. Abre, Senhor, essa semana. Traz provisão. Traz semente, como fez na vida do Tito. Nós ouvimos aqui. O Senhor fez na vida do Tito. O Senhor não ama o Tito mais do que a gente. O Senhor ama cada um de nós. O Senhor fez na vida dele, nós nos apossamos. Nós nos apossamos do milagre do Tito. Para ele, R$7 era o que ele precisava. Mas tem alguém que precisa de 7.000. E o meu Deus não vê diferença de R$7 para 7.000, para 100.000. Em nome de Jesus, traz provisão, Senhor, a quem precisa. Restauração na família. Fertilidade. Cadê essa mulher que precisa gerar um filho? Que é plano do Senhor. Que o Senhor tem esse desejo para ela. Em nome de Jesus. Madre, se abra. Homem infértil, comece a produzir filhos agora em nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Família infértil. Tem uma casa, mas não é um lar. Em nome de Jesus. Receba agora vida de Deus nesse lar. Chegou aqui brigado no Dia das Mães, não vai sair do mesmo jeito que chegou. No nome de Jesus, receba vida nesse matrimônio, vida nesse casamento. Se apegue, meu irmão, bota sua fé nisso. Ele faz. Receba agora a provisão que você precisa. Em o nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém e amém. Quem crê? Quem crê? Aleluia. Então tá tudo certo, Deus pode fazer, amém? Faz assim com as suas mãos. Que o amor de Deus, que a graça de Jesus Cristo, que o consolo, poder e a personalidade do Espírito Santo sejam em vocês e através de vocês hoje e sempre. Vão e tenham uma semana sendo profundamente e intensamente amados por Deus. Vão, transformem o mundo e... Ei, vida! Deus abençoe.